Sejam bem-vindos a mais um Elipse. Estamos aqui hoje com a mesa cheia. Dá um alô lá pra galera, pessoal. Salve. E aí, Manuel, como é que estamos nessa tarde de hoje? Bem, mas você já tá rindo, velho. Eu já fiz a pergunta para... E aí, meus caros elipsianos? Tarde é nossa. Beleza pura, né? Bom, hoje nós estamos com a mesa cheia, nós temos um convidado que vocês conhecem, mas não conhecem, que é o Alexandre. Opa! O Alexandre já esteve presente aqui por Rosa, é a primeira vez que o Alexandre está com a gente De imagem de corpo. aparecendo. E Eu aí, preferia que ele tivesse na outra indo sala, embora. mas o Elton fez questão de convidar ele. Obrigado, Elton. Valeu. Esse cara aqui é sério. E nós temos também o professor Felipe, que é coordenador pedagógico lá do curso de Medicina. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é como conseguir manter os hobbies na vida adulta, né? Hobbies versus trabalho. Né? E nós vamos falar um pouquinho aqui de tempo. A galera nos bastidores aqui estava falando sobre o tempo. Né? O tempo é um componente importante que anda fazendo algumas coisas. Mas Bom, antes de começar, não se esqueça aí, deixa o like no vídeo, por favor, ajuda a gente, porque, porque o Manuel sempre esquece dos recadinhos básicos. Se eu estivesse lá, eu falava no ouvido dele aqui, ó, colega. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal da Univale TV, manda esse vídeo aí para pessoas, porque 4 pessoas só que estão assistindo, que é a gestão da universidade, está na hora da gente dar um up, né? Porque a única coisa é porque passa pelo jurídico, né? São as 4 pessoas que trabalham no jurídico que falam se pode ir pro ar ou não. Então, manda para mais gente para a gente poder assistir, para as pessoas poderem assistir no caso. Então, Felipe, fala um pouquinho para a gente, cara, primeiro, como você chegou aqui na Univale, né? Tem muito tempo que você está na Univale já? Vai fazer um ano. Um ano. E aí você formado em pedagogia? Sou formado como em pedagogia, mestre em educação, ambos pela Universidade Federal de Viçosa, e eu morava em Viçosa antes de vir para cá. Uma amiga minha, que é egressa daqui, me mandou uma mensagem e falou: você viu que abriu o processo seletivo na sua área, na Univale? Eu falei: não vi não. E procurei, achei, eu fui para agosto, setembro do ano passado. Aí achei o edital, me inscrevi, fiz o processo em outubro, novembro, dezembro foi a banca da final, ingressei em janeiro. Assim que eu ingressei, a gente já entrou na onda roxa em março, né? Março, abril, maio ali, já fomos para a onda roxa. Então, voltei para Viçosa e agora, com o abrandamento da pandemia e tudo, mudei para Valadares em agosto. Aí fica a família toda A agora. família toda. Legal, legal. Mulher, menino, cachorro. E os videogames, né? Que a gente vai falar disso aí. Isso, vou falar disso aí. E aí, Ale? E A aí? galera só te conhece essa voz. Como que você chegou aqui? Conta pra gente. Então, De bike. eu vim de bicicleta. Cheguei aqui em 2018 como aluno. Fiz jornalismo. Sou formado agora e aí, conforme eu fiz o meu estágio na agência, sendo coordenado pelo Roberto Vilela, eu comecei a trabalhar com podcasts lá, conduzindo o podcast Betoneira de Ideias do curso de engenharia. Ouçam, inclusive, muito bom, bacana, conteúdo de qualidade. Bem feito, o apresentador, inclusive, é maneiro. O cara fala bem, o cara é legal. Nossa, velho. E aí disso... É um projeto concreto, Deixa eu te né? contar, bicho. Você não precisa explicar as piadas aí. Ajuda a gente, por favor. Você viu que Eu vi que ele lançou ali também. Ele mandou um projeto concreto. Veja você. Mas aí... Manda o selo Bob de qualidade, por favor. Tem que ter a carinha, bicho, a carinha do bolo. Anota aí, Edson. Mas aí disso, o pessoal do curso estava com o projeto de começar a colocar esse espaço aqui para funcionar da rádio, e aí eu fui chamado para trabalhar aqui e ficar buzinando na orelha deles na hora que eles estão gravando aqui. Só que hoje eu estou participando. Eu acho que o Bob e o Ale já são figurinhas carimbadas aqui, né? No Elipse. O Bob é carimbado, né? Carimbo Bob de qualidade. As piadas ruins estão até quando ele não está. A galera já vem aqui sabendo do que... Se fizer uma piada ruim, já sabe quem que se inspirou. Né, Bob? Seja bem-vindo ao Elipse. Tá vendo aí, produção? Não é uma o primeiro que você grava, não, do Elipse. Não, Acho que já é o segundo, né? terceiro. Acho Você que é fez o terceiro. primeiro, o segundo e agora. Foi isso. Da Aí extensão. sempre sendo convidado. Prazer. E vamos começar, acho que o legal da gente começar isso é falando dos nossos hobbies, né? Se a gente tem vida adulta, pelo menos eu acho que a gente tem uma vida adulta, né? Então a gente pode até falar o que é uma vida adulta, né? Se eu pudesse ficar em pé aqui, eu ia fazer igual o John Travolta. Cadê o adulto? Cadê o adulto? Mas vamos começar pelos convidados. Felipe, fala pra gente aí, cara, qual que é seu hobby hoje? E aí depois a gente vai para as dificuldades de conciliar isso. Meu hobby hoje é o mesmo há muitos anos, videogame. Jogo desde os 2 anos, comecei no Atari
Depois eu passei para Master System, Mega Drive, Saturno, Neo Geo, Nossa Senhora. Play 1, 64, Play 1, Play 2, 3 e 4. Não sou sonista, não sou anticaixista também. Que bom. Reconheço a... O Bob não tá entendendo nada. Isso, brother? O Bob, o videogame, vai para outro lugar. Reconheço a... Sonista é o PlayStation. Vamos É, explicar pro cara. vamos explicar pro Sonista cara. é o Sony, cara cara. que defende o PlayStation. Xbox, pô. E anticaixista é os caras que Sonista é o anti-Xbox. cara que tem o PlayStation, joga na Sony Bravia com o home theater da Sony. É tipo você que... Não. Não, Com vamos fazer um Stanley. parênteses, E vamos fazer um posta no parênteses. Sony Ericsson, né? Não, que vamos já fazer um existe parênteses, mais. que hoje, na data de hoje, o Bob postou no Instagram a retrospectiva dele do Apple Music, Não, que pô, ninguém não. fez. Ninguém fez, É velho. porque ninguém escuta, né? Ninguém escuta aquilo. Ninguém tem Apple Cara, Ninguém usa mas Apple eles, Music. mas eles têm áudio espacial, né? Eles têm áudio espacial. Que legal. Muito boa. Eu Não recomendo. sabia. Não, Bob é um cara, Eu só Bob é um cara assisto- sofisticado. Eu só assisto o streaming, muito bom, mas assim, muito bom. tá, parênteses, fechei o parênteses agora? Vamos Fechei. deixar o... Vai lá, Né? Felipe, acaba E com aí, sua saga. só nunca tive Xbox, né, da Microsoft. E no computador não me adaptei com o teclado e nem com ligando as manetes no próprio computador. Não, dá um lag, principalmente em jogos online. Então não adaptei. Agora nessa geração nova com mobile, joguei alguns jogos e muitos jogos de hoje, tanto mobile quanto plataforma, seja Sony, Microsoft ou computador, eles têm uma pegada que não casa com a vida adulta, Sim. que são jogos de longuíssima duração. Né? A gente está acostumado com jogos de longa duração, mas hoje eles são exagerados. Então, se você não sentar hoje e programar para ficar ali 4, 5, 6, 8 horas jogando, você não evolui o personagem. Sim. Então, acho que hoje, mais do que nunca, a frase dormir não dá XP faz sentido. Né? Porque não dá XP mesmo. E um pouco ruim de hoje, essa questão de ser gamer e ser adulto, é porque o que resume a vida adulta você está querendo fazer? Vamos primeiro falar o que é a vida adulta. Eu achava que era pagar boleto. Não. Não é atrasar o boleto. Isso é a vida adulta. É você Receber recebido, e atrasar. É atrasar o boleto. Pô, venceu ontem. Que bom que foi ontem, foi mês passado. E os jogos hoje têm aquela famosa loot box. Né? Então você vai jogando e acaba que aquele gostinho de conquista que você tinha, de conquistar com o suor, com a dedicação do jogo, ele acabou com um pouco com a loot box. Então, se você tiver o poder aquisitivo, se você pagar o boleto gerado pelo jogo, você tem acesso a algumas coisas que ninguém tem. Então, os meninos de hoje, as crianças, os árabes principalmente, né, que estão em muitas plataformas que você vai fazer amizade, pô, o cara da Arábia adicionou e você vai ver o perfil dele, o cara tá lá no nível 1000, Max Full, É aquele que você entra com a cuequinha e o cara já tá com a armadura. Não, o cara já vem completo, né? Ainda te pergunta se você quer alguma coisa. Então, eles são muito receptivos. Não, você quer ajuda em alguma coisa? E é uma vantagem dos jogos de hoje também, essa colaboração que não tinha na nossa época mais antiga, jogava muito single player. Então, hoje você entra na plataforma, tem alguém jogando. Sim. Então, ali você faz uma amizade com gente do outro lado do mundo, conhece culturas diferentes dentro do jogo. Curioso Tem o que lado eu oculto, né, do cyberbullying, mas... Eu nunca fui jogar esses RPGs, esses jogos online, né? Que a gente tem que Os construir multiplayer, no caso, build, você etc. Eu joguei durante um bom tempo, quando eu morei em São Paulo, Mu Online. E era curioso, que era essa parada mesmo. Quando, assim, a gente começava, tinha um cara que tava com a cuequinha e os outros caras já estavam com a arma mais top do jogo, né? Os legendários e tal. Não, é a cuequinha com a espadinha de madeira. Porque tinha essa parada de poder comprar, né? E era Bitcoin, cara. O mais top é que era Bitcoin. Não Se lembro. tivesse investido. A moeda. Se eu tivesse investido, eu tava rico, cara. Tá bem. Mas é legal isso que o Felipe falou. Eu quero aprofundar nisso mais, essa coisa do tempo, principalmente porque o multiplayer, cara, pra gente que não tem tempo, é muito complicado você entrar. Você entrar no Fortnite, você vai passar a raiva. Mas a gente vai chegar nesse ponto aí, Ale, fala pra gente, qual hoje, se fosse conciliar sua vida adulta com os jogos, ele levantou a... O Alexandre já tá pra falar de vida adulta? Então, é isso que eu ia perguntar, bicho. Porque. Quando chega a vida adulta? Quando que eu me torno adulto? Eu não Parabéns! É agora. É nesse momento. É nesse momento. Aconteceu, tem Eu uns tava 6 meses. preparado. Por isso que os caras me chamaram. Ô, bicho, mas uma coisa que eu percebi com esse negócio de vida adulta é que quanto mais... Porque você sai de aluno estagiário, que não recebe nada, para funcionário recebendo alguma coisa, e quanto mais você recebe, mais gasto você tem.
E aí eu tenho menos tempo e menos dinheiro para me divertir agora. E aí, ultimamente, o que eu tenho... Não que eu esteja reclamando, claro. Não que eu esteja reclamando, adoro isso Como aqui. diz, a gente pode resolver. Não, eu tô super contente aqui. Mas eu acho que ultimamente meus Até o hobbies... Gustavo riu. Vocês vão ouvir uma risada aí, gente, que não estava nos planos. É o Gustavo. Gustavo, Agora já tá Gustavo. gostando. O produtor tá... Salve, salve. Esse é o Gustavo. Bom, mas ultimamente os hobbies que eu tenho tido ultimamente jogar eu parei total, porque eu não tenho encontrado tempo. Tenho assistido muito filme. Tô gostando, inclusive, tenho o meu consultor pessoal de cinema aqui, que me indica uns filmes nada a ver, uns negócios, pô, assiste esse filme israelita aqui sobre não sei o que, eu vou lá e vejo uns filmes bons e tal. E tô tentando voltar com fotografia, que eu tô ligado que é um hobby que eu acho que você tem também. Principalmente editar foto, cara. Adoro editar foto. Eu me divirto mais editando foto do que tirando as fotos. Porque você precisa ficar saindo e tal, tá sol, você tem que ficar... Soa pra caramba. Fica suadão, aquele negócio prendendo aqui no pescoço, horrível, velho. E eu Você gosto... conhece o cara preguiçoso no Só seu nessa próprio hora. discurso. mas aí, além disso, também esporte, velho. Tô gostando de praticar esporte, andar de skate, jogar basquete, esse tipo de coisa. Com certeza, tem sido meus hobbies, assim. Se eu posso tirar um tempo pra fazer alguma coisa, eu vou dar uma pedalada na minha bike, que o Manuel gosta da minha bike também. Você não tem uma bicicleta. Aproveita, Manuel. Já solta que ele já falou da bike. Ele não tem uma bicicleta. Isso é mentira. Ele tem um transporte que tem 2 rodas, não é uma bicicleta. Porque o cara compra uma bicicleta no preço de um Celta. Aí fica difícil. Maré, Então, meus hobbies, né? Uma vez que o Complicadíssimo. Alexandre já trouxe, eu sou ciclista, né? Eu sou praticante de mountain bike. Eu nem sei se eu posso chamar de hobby, porque é um negócio que, assim, eu levo até como uma rotina de treino, né? Então, eu tenho um preparador físico de ciclismo que me faz planilha de treino. Então, eu pedalo 5 vezes na semana e 2 dias na semana faço academia. Eu faço o treino que está escrito na planilha. Então, aí quando eu tiro férias... Tá parecendo... Mas que na vida adulta o hobby começa a ter uma visão adulta também. Isso que eu né? ia Você falar. vai sistematizar o seu Até hobby para com que a ele visão se adulta. encaixe na rotina, Exato. né? Então, Pra não e até perder que, tempo, né? nesse caso, no meu caso, até para que eu tenha condicionamento físico para me divertir Sim. pedalando, né? Porque no quando fim eu das vou contas, o fazer que é uma o trilha- hobby? É você se divertir. Então você se diverte fazendo. Não, e quando eu vou fazer uma trilha mais técnica, quando eu vou pegar uma trilha mais longa, quando eu vou pegar uma trilha que tem uma altimetria muito grande, eu tenho que estar condicionado para ir. É lógico, a gente sofre, faz parte do hobby, né, da diversão, o sofrimento do desafio, mas eu tenho que estar preparado. Eu vou subir a Ibituruna, né? Para quem não conhece, quem não é de Valadares, a Ibituruna é um pico que a gente tem aqui. Tem uma altimetria de 800 metros. A gente sobe pedalando 800 metros. Tem que ter muita força, tem que ter um preparo físico considerável. Então, o treino serve para isso, para que eu possa fazer essas trilhas e me divertir. Sem contar que você pode meio que profissionalizar o hobby, mas sem transformar em profissão, né? Que é a parte que deixaria chato. E eu vou numas corridas, né? Eu nunca vou na corrida para competir com ninguém, eu vou competindo comigo mesmo para testar os meus próprios limites. Então, eu vou em alguns eventos de ciclismo. Então, eu vou há alguns anos no Iron Bike, que é uma ultramaratona que a gente tem em Minas Gerais. Mas, além disso, eu tenho como hobbies o videogame, né? Eu sou um gamer moderado, não chego no nível... Até você conhecer o Felipe, você achava que você era... Não chego no nível do Felipe, não. E também sou um apaixonado por séries e filmes. Eu já assisti muito mais do que eu assisto hoje. Até há 2 anos ou 3 anos atrás, eu tinha uma meta de assistir um filme por dia. Obviamente, eu não consigo fazer isso mais. Então, eu tenho assistido... talvez um por semana, e às vezes não dá tempo mais. Aí eu já estou indo um a cada 15 dias. Às vezes divide o filme, assiste metade Não, agora, não metade consigo, depois. não consigo. Se eu Fazer começar dois? o filme, Partir ele? eu não parto, não. Eu tenho que ir até o final. Eu prefiro nem começar se eu precisar partir o filme. Eu não paro nem para comer. Então você não vai assistir o Snyder Cut lá nunca, porque 4 horas de filme não tem como você assistir. Eu né? assisto tranquilamente. Não Não vou, paro não. nem para comer. Se eu tiver... E eu tenho um Que quebra a negócio com o filme- experiência, eu sei. eu tenho um negócio com o filme que é muito louco. Minha esposa acha que é super curioso, assim. Se eu começar a assistir um filme, eu já posso ter visto o filme 20 vezes. Você vai. Eu posso estar com sono, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa. Se eu olhar para o filme e estabelecer uma conexão com a tela naquele momento, eu vou até o final. Nada me tira da frente. Caraca. Mesmo se for um Lago Azul? Mesmo se for sessão da tarde que eu tiver visto 60 vezes. Cara, mas você Curtindo a tocou vida num dele. ponto
preciosíssimo de relação de hobby, que é a conexão. Porque no gamer, né, a gente vai jogar um jogo e hoje a gente está simulando realidades que a gente não tem contato, então você tem um avatar dentro de um jogo, e aí que vem esse loot box para te poder dar esse poder de compra dentro de uma plataforma que você não tem na vida real, que você ainda não é assim tão programado quanto o jogo estava programado. Nossa vida é uma surpresa atrás da outra, né? Então acaba que se você não tiver essa que o Ale chama de profissionalização do jogo, do hobby, se você não tiver isso, você perde tempo. Sim. Né? Então, quando você coloca essa planilha de treinamento da bicicleta, acho que o meu ápice de planilha foi quando eu fui platinar o Witcher 3, que eu montei uma planilha no Excel para saber quais cartas de Gwent eu tinha e quais faltavam. Porque não existe revista, não existe... Na nossa época antiga, né? Tinha as revistas, a gente olhava, RPG Brasil, né? E tal, pegava a revista, tirava um xerox, socializava, mas era só alguns flashes ali, não tinha o jogo. Hoje vai no YouTube, tem tudo. Tem. Walkthrough, tem passo a passo, conquista. E eu não gosto. Eu sou muito raiz nesse sentido. Não olho mesmo. De ver, né? Não gosto de ver para onde é que tá. Eu quero descobrir por mim mesmo. Só que eu não tenho tempo para ficar descobrindo. Né? Detonado. O máximo que eu vejo ali é um vídeo de uma prévia de um jogo que vale a pena investir. E aí os jogos de hoje usam isso contra a gente. Hoje um jogo, ele tem uma coisa que chama custo de tempo. Você não olha quantas diamantes azuis custa aquilo, é quanto tempo você demora para conseguir sem loot. Quanto tempo você vai demorar? Louco, Mas né? a galera Você faz vai mesmo. alcançar uma armadura suprema. Quanto tempo você vai demorar para alcançar aquela armadura? 18 horas, mas ela está disponível à venda por tantos bitcoins ou tantos reais. Então você quebra isso. Para não acontecer isso, pra você não ter que investir, gastar o dinheiro e não perder o seu tempo, você começa a profissionalizar o hobby. Colocar em planilha, marcar onde é que está no mapa, criar um mapa alternativo. Né? Então, tem um jogo que eu jogo também é uma coisa boba. Jogar de forma adulta. Né? Jogar de forma adulta, jogar com objetivo. Né? E aí eu jogo muito com a minha menina. A gente começa o mesmo jogo junto e o meu personagem jupa muito mais do que o dela. Ela fala, o que você faz que você evolui tanto rápido? Sai daqui, noob! Quem paga a fatura sou eu. Então eu vou lá e sento e coloco. Tem um joguinho de máquina de fazer produções agrárias e tudo, e pecuária e tal, e cada coisa demora 4 horas, 5 horas. Você planta o ingrediente para fazer um produto, para virar a base de um outro produto de outra máquina. E dali você vende aquele produto por determinado valor de moedas. Ou você vai lá e adquire as coisas por diamante. Então, para você não perder esse tempo, eu fiz um cálculo de quanto valia cada ingrediente básico de cada produto manufaturado, para cada produto industrializado, para focar a máquina onde ela dava mais dinheiro. Você conhece Entendeu? o Noia? Quando ele explica a forma que ele joga. Não, mas porque senão você perde tempo mesmo, né? Então, Só para explicar que essa pauta nasceu justamente porque a gente conheceu o Felipe. Conheceu assim, a gente já conhecia de vista. Né? A gente começou a conversar essa semana passada Ele no falou evento. Que jogou 180 horas de Skype. Aí a gente já começou Onde você achou tempo? Surgiu a pauta. Falta aqui o Bob falar do a gente tá Os hobbies na melhor idade. Depois que o Felipe explicou, eu entendi porque eles falam que o agro é tech, né? Que ele foi fazendo Seu hobby é piada ruim? Não. É um deles. Você fica pensando, você tem a planilha do Excel com as piadas? Hoje eu fiz essa, amanhã eu preciso fazer essa, agora eu preciso... Tema, sabe? Agronomia, não sei o quê. Você compra aqueles livrinhos? do Ari Fontoni. Ari Toledo. Ari Toledo. Tá vendo, produção? Eles fazem bullying comigo. Não, mas você faz por onde? Você pediu. Seus hobbies, Bob, para de fugir, vai, mete bronca. Videogame a gente sabe que não é. Não é. Cara, não é hobby de tomar porque ele é não joga essa, né? não joga essa. Ô, cara, eu tava esperando a oportunidade pra essa piada. Não joga essa. Esse aí fala, é verdade isso? Que a Carla Pérez mandou esse? É verdade? Que há muito tempo ela mandou essa? Qual? Não entendi. Do hobby, né? Que ela gostava de um hobby. Pode crer, o hobby. hobby. Não sei se é verdade, Nossa, se é lenda. Deve ser lenda urbana. Deve ser lenda, não é possível. Eu Mas, gosto do enfim, de madeira, o Robin Hood. Nossa, a culpa é sua, é você que combinou, né? Meu Deus do céu. Vai, Bob, mete Não, bronca. vamos curtir. Não, calma aí, vamos focar aqui, vai. Acabou de perder o título de adulto, né? Nós estamos agora tirando a sua autonomia, você não pode mais ser adulto. Condição de adulto. Perdi. Vamos lá. Bom, não, meus hobbies assim, são muito simples também. Inclusive, eu gosto de chamar pelo nome mais simples, que é lazer mesmo, que é passatempo mesmo, que eu acho que são tão simples que eu acho que eles têm que ter esse nome. E passa muito pelo que o Ale falou, pelo que o Manuel falou. Adoro ler.
E aí, quando eu falo ler, eu não estou falando de necessariamente, gosto também, mas não necessariamente de ler um livro, de ler os clássicos, mas de pegar um jornal e ler. Sabe, parar ali 2 horas e ler a Folha, ou uma revista, algo do tipo, e ficar ali enrolando um pouquinho. E hoje em dia não, já faz tempo, né? Você começa a ler algo e já vai puxando os links ali para ver outras coisas. E aí, nisso aí, você fica 1, 2, 3, 4 horas, manda para algum amigo, né, um link, vê algo que você achou interessante, manda para outro, adoro fazer isso. Gosto demais de filme, amo filme, a gente conversa muito sobre filme. Demais. Adoro ouvir música e eu gosto desse hábito de ouvir música mesmo. Parar e ouvir. Parar e ouvir. Claro, né? Hoje em dia fazendo outra coisa. Mas assim, ainda que eu esteja lavando louça, eu estou num momento de escutar música. Ou então eu estou, sei lá, rabiscando alguma coisa, ou arrumando alguns livros, eu estou escutando música. Adoro fazer isso. E escrever poesia, mas muito pouco. Sempre foi muito pouco, mas já tem muito tempo que eu escrevo. E é um hobby que me diverte muito, mas é um hobby que toma mais tempo, é um lazer, um passatempo que toma mais tempo, porque você tem que dedicar, do jeito que eu gosto de fazer, você tem que dedicar um tempinho e isso me prejudica um pouco, porque como você tem que dedicar muito tempo, você acaba deixando de lado, e aí você não tem a prática constante, né? Você acaba tendo mais dificuldade. Escutar música, ver filme, consumir cinema, né? Esse tipo de coisa e ler é uma coisa que já é mais fácil, né? Você consegue colocar o seu passatempo, o seu hobby ali no seu dia a dia, né? Sim. Entre uma coisa e outra. Mas é foda porque tem uma banalização também, né? Porque a galera chega num ponto de estar jogando, ouvindo podcast, vendo filme, ouvindo podcast, não existe. O cara se perde também. Complicado. Porque aí vai nessa do tempo, que o Felipe falou, de ganhar o tempo, e aí acaba que você fica ansioso. Você não sabe, você tá ganhando ansiedade. O Bob tem um negócio que ele não tá querendo contar, mas ele tem um hobby novo aqui que eu sei qual é, que é jardinagem. Jardinagem. Eu descobri isso ontem Comecei. Jardineiro, cara, jardineiro. Comecei suculenta, eu comecei a fazer jardinagem. Passa 2 semanas, morre tudo, você desiste. Eu Me já tentei divirto também. No domingo. No domingo mesmo. O cara tá motivador, velho. Motivador, velho. Domingo agora mesmo eu organizei algumas coisas no jardim. Planta é um bicho muito ingrato, velho. Mas ele tem uma área, na casa dele, um jardim bem bacana, assim, que é convidativo para esse hobby. É gostoso, é gostoso. Eu tinha muita vontade música. Eu tinha muita vontade de aprender a fazer o bonsai. Muita vontade, mas eu já tentei ter. Bem basicão mesmo, né? Então, assim, eu não entendo absolutamente nada. Eu acho que é justamente isso. O hobby não é aquela coisa que você vai ser o cara que fazendo, né? Mas é uma coisa que você faz porque você gosta. Acho que o processo de aprender... No seu caso, não parece nada mal, viu, Não, é só porque eu jogo jogos difíceis no hard. É só por causa disso. Mas a vida Dark já Souls, tá... você é tipo o cara que joga zero Dark Souls. Gosto, mas não me atrai muito. Ele desistiu. Entendeu? Bloodborne joguei e não tinha muita graça. Mas Dark Souls eu gosto muito. 1, 2 ou 3. O modo hard já tá ligado o tempo inteiro. Eu vou jogar e vai ficar no hard também. A vida adulta é hard. Pois é. Eu quando eu jogo com alguns amigos, tem muitos amigos que, igual o Saber, que trabalha aqui no Univale também, foi aluno dos 2 aqui, dos 3, né? Eles são esses caras que jogam tryhard, né? Os caras que vão pro multiplayer e querem upar o tempo todo. E eu me considero um player casual. Eu jogo pra me divertir. Você vai pra bater papo. E aí eu vou jogar com os caras, bicho. Os caras, vamos ali, vamos, joga. Que isso, irmão? Tô me divertindo aqui, brother. Eu levo tipo, de boa, você tá com suquinho lá, batata frita, os caras tão... Calma aí, velho. Não, eu levo de boa. Até porque senão gera uma cobrança, que você já tem cobranças diárias da sua própria profissão, da própria família e tudo. Cobranças de si mesmo. Se for cobrar no jogo também, aí não vira hobby. Você começa a passar raiva. E eu posso estar assim... Acho que uma outra característica de hobby também a gente pode definir que não é essa questão de fazer bem feito, mas é aquilo que te distrai totalmente de qualquer coisa. Isso. Então, se você está ali pilhado num dia violento de serviço, você brigou em casa, ou tem algum problema pessoal e você começa a fazer o hobby, você se desconecta com aquilo. Te faz esquecer. Né? E você conecta com outra coisa. Nesse ponto de vista, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que o videogame ele é mais propício a você se conectar com outra realidade. Por causa da interatividade. E eu sou muito sensível nesse ponto, porque eu conecto muito com o livro também. Eu li a lista de Schindler e chorei demais. Assisti o filme e fiquei assim, nossa, é isso que é o filme? Não me conectei com o filme. E eu achei o filme sensacional, mas não li o livro. Né? E tal, aí... É um dos depois, melhores filmes que eu já vi. Né? Depois eu fui voltar pro livro e falei, não, o livro não é isso tudo também não, sabe? Então, aí eu leio um outro livro também, que é do escritor Alasdair Gray, Lanar, que é um escritor europeu, que estourou com esse livro, mas ele já é bem antigo. O livro começa com o capítulo 4. Eu acho o máximo, porque eu não gosto muito de coisa certa, retinho, cronológico, linear, não, sabe? Então ele começa no capítulo 4. Eu já li o livro 4 vezes. Cada vez que eu li, eu sei que no final ele faz uma cagada.
Só que não interessa ele fazer essa cagada, porque eu vou acompanhando todo assim, que eu tô conectado demais com aquilo, desconectado da realidade. Como o videogame é para passar raiva mesmo. O videogame hoje existe para te fazer passar raiva. É a função O dele. bom é comprar jogo, jogar Você vai passar raiva com o jogo. Se não passar raiva, você não tá jogando certo. E aí, eu É chego o em cara casa... que joga no hard. alguns no Easy também te irritam. E aí você joga e tá nervoso, aí você vai jogar o videogame e começa a ficar nervoso, parece que não, eu tô desestressando. Né? Então a minha esposa tem muita compreensão com esse hobby meu que eu jogo muito e sempre que a gente tá junto há 17 anos e ela no início assustou, que era assim, pô, você joga muito? Não, mas você tá jogando videogame? Aí hoje ela entende que era não uma válvula de escape, mas uma forma de você conseguir até lidar com o seu próprio cotidiano, por essa desconexão com a realidade, conectado a uma realidade que existe naquele mundo. Sim. Estamos aí com o metaverso hoje, que é uma simulação de um mundo que não existe, como a realidade vai acabar existindo. Então... Não vai ter graça porque vai virar realidade. vai virar realidade. Aí vai criar outra lá dentro. E já cresceu com um poder aquisitivo muito exacerbado. Então, quem tem mais poder aquisitivo vai ter mais coisa. A proposta do jogo não é essa. Vão levar todas as desigualdades do mundo real. Mas Senão você não vai conectar lá. Eu tenho uma dúvida da relação da vida adulta, quando vocês estão no hobby de vocês lá, qualquer coisa, lendo, jogando, fazendo qualquer coisa, o sentimento de culpa. Demais. Não vem, não? Eu Do tempo de, eu tô ali Cara, lendo o livro, depende tem muito, 3 horas, já tô... curioso, porque assim, eu tenho um pouco disso que o Felipe falou, inclusive tem um caso de livro e filme que é muito curioso, que é o livro físico do Noah Gordon, que eu tive essa mesma experiência, é um dos livros mais brilhantes que eu já li na vida. Tem livros que são muito marcantes, tem o Musashi, que são 2 livros muito grandes, que para mim Tô para ler esses aí. para mim é o que tem de literatura mais top, assim, é uma experiência de leitura muito fantástica. E eu sempre falo, velho, Musashi tem que virar filme, Musashi tem que virar filme. Aí eu pensei, será? Porque o físico rolou isso. O filme foi pro cinema, foi uma merda. Mas eu tenho uma conexão com a tela muito grande. É por isso que tem essa coisa de... eu começar a ver o filme, velho, 5 minutos, eu perco completamente o sono, eu viro à noite, na frente da tela eu viro à noite, eu não consigo dormir de televisão ligada, eu tenho uma relação com a tela. E eu consigo me desconectar. E é curioso que, assim, eu tive uma conversa há pouco tempo com minha esposa falando isso, assim, eu estava muito estressado, e aí algumas semanas atrás eu comecei a jogar videogame, eram umas 8 horas da noite, e fui até umas 4, 5 horas da manhã direto. No outro dia eu estava morto. E eu que jogo muito. Eu estava no processo de zerar o Days Gone, eu estava muito fissurado. E aí eu tenho essa relação, cara, assim, eu não tenho noção de tempo quando eu estou jogando. E por várias vezes na minha vida eu fazia essa coisa dessa sensação de culpa, de estar trocando um tempo produtivo por um tempo não produtivo, né? Como se o meu tempo jogando videogame fosse um tempo não produtivo, ou o meu tempo vendo filme fosse um tempo não produtivo, como se o meu tempo lendo literatura fosse um tempo não produtivo. Mas eu reinterpretei isso para minha vida. Esse tempo é um tempo muito produtivo. Porque se eu não conseguir me tirar dessa área de estresse, dessa área de tensão, dessa área que é a área que ocupa a maior parte da minha vida, vai chegar uma hora que o meu tempo vai ser muito pouco produtivo, porque eu vou estar tão mal que eu vou produzir pouco. Exatamente. Porque não desliga, né? Então, mas isso é uma forma... Eu tenho muitos amigos que se culpam. Por exemplo, eu não me permiti até pouco tempo atrás a ligar meu videogame de segunda a sexta. Eu tinha esse impedimento para mim mesmo. E eu fiquei pensando, porra, bicho, eu sou adulto. Eu atraso meus boletos. E eu Quem tenho que me pagar? impede de ligar meu videogame de segunda a sexta, cara? Se eu já cumpri todas as coisas que eu tinha que cumprir durante o meu expediente, cara, todas as coisas que eu não consegui fazer nas 8 horas de trabalho que eu tenho que trabalhar, vão me esperar até amanhã. Porque se eu trabalhar mais 4 horas hoje, eu ainda terei 8 horas de trabalho amanhã. E vai ter mais ainda, que isso não vai acabar. Então, eu aprendi a lidar com isso, mas isso é recente. Até pouco tempo atrás eu sofria. E o mais curioso, o Bob vai lembrar, eu trabalhava numa empresa que mexe com bicicleta e eu não pedalava. Porque se eu saísse para pedalar e não desse conta da minha demanda, eu me culpava. E eu fiquei 1 ano sem pedalar, cara. Trabalhando na empresa de bicicleta. Trabalhando com bicicleta todo dia, indo em todos os eventos de mountain bike do país.
vendo todo mundo pedalar, querendo estar naqueles lugares, e eu mesmo não tinha. Eu tinha muito problema com isso, assim. Hoje eu consigo lidar mais, mas eu sou muito... Eu devo ter alguma coisa de atenção, porque para mim é muito difícil, muito. A leitura para mim é muito complexa, assim. Porque hoje, se eu parar... Você vê os últimos livros que eu comprei, eu não tenho livro de fantasia, nada. Os livros são... se eu tô lendo, eu quero ler alguma coisa que está me ensinando alguma coisa. Mas eu sei que a literatura ensina. Só que eu quero estar lendo um livro de design, eu quero estar lendo uma parada que vai para a profissão. E isso às vezes é chato, porque você não vai deitar 2 horas da manhã para dormir cansado, vai ler 20 páginas da história do design. Não é hobby. Não vai. Sim, não é hobby, você está se obrigando. Então isso, mas é foda, porque você fica nessa dualidade. Eu pelo menos fico muito assim. Tô jogando lá sábado à tarde, igual vocês falam, 8 horas, liga 8, vai até 5 horas da manhã. Eu não faço isso há muitos anos, porque eu não consigo mesmo. Não porque eu não acho que não seja produtivo. Eu quero fazer vários hobbies ao mesmo tempo. Então eu jogo 2 horas, vou assistir um negócio mais 1 hora, aí vou e faço alguma coisa, uma foto, e assim eu fico. E isso às vezes é cansativo. Mas a lógica é a mesma, cara, porque assim, se você se desconecta fazendo talvez esse tanto de coisa, você está mantendo um Mas é cansativo, velho. É cansativo. Você chega na segunda-feira mais cansado do que você chegou na sexta-feira. Enquanto você tá num hobby, você tá pensando, pô, mas eu... Podia estar fazendo eu outro. posso estar fazendo essa outra O coisa. nome disso é ansiedade. Isso já aconteceu comigo de eu estar no meu fim de semana pensando assim, ok, esse fim de semana eu preciso ver tal filme, eu preciso ler o capítulo desse livro, e aí você fica numa coisa... Você Aí vira um checklist, assim, uma coisa complicada. De coisas de missões a cumprir. No meu muito caso... ansiosos, cara. Não, isso eu já parei com isso. Uma coisa que aconteceu comigo é que eu comecei a fazer uns hobbies meio contemplativos, sabe? Tipo, igual, eu gostava muito, tipo, por exemplo, eu gosto muito de arrumar meu quarto. Porque eu tenho uns... Não, mas é porque eu tenho uns enfeites. Sua mãe não tá aqui, ali. Não, eu juro. Cara, Então é o Dona seguinte, Lê, eu tenho um estante com meus livros, com meus negócios, eu gosto de ir, tipo assim, por exemplo, cada coisa ali que eu tenho, cada enfeite que eu tenho foi comprado em um lugar, numa Você situação já falou isso com a sua diferente. terapeuta? Já. Ela vai falar que você está querendo organizar a sua vida. É, que eu sou... Ô, Alexandre, você não vai provar pra gente que você é adulto, porque você Calma, gosta de... calma, eu tô tentando voltar pra vida adulta que eu perdi aqui, eu preciso tentar voltar, tô tendo que inventar alguma coisa assim, cara. Mas aí, tipo assim, cada um desses enfeites eu comprei num lugar ou em alguma situação e tal. E aí, todo sábado eu tiro ali pra poder dar uma arrumada e eu vou passando por isso enquanto eu tô ouvindo música. E organizando essas coisas, eu vou pensando no meu dia a dia. Tipo assim, ó, porra, trabalho segunda-feira, o que eu tenho feito e tal, acho que dá pra melhorar nisso aqui. E aí eu uso meio que isso, esse momento de relaxamento ali do hobby meu, pra poder... Se planeja. Pensar nos outros dias sem estresse, sacou? Porque quando você pensa dentro de uma situação estressante, você acaba Mas eu ficando já ouvi maluco. Isso é falando perigoso. disso. O Bob ia colocar um negócio, depois eu quero falar sobre isso. Eu acho que eu vou falar algo totalmente contrário depois dessa questão de culpa. Vai, Bob. Não, comigo aconteceu, você falou de culpa, aconteceu uma coisa comigo desde que eu virei professor, que é super engraçado. Ao mesmo tempo que meus hobbies me ajudam, eu não sinto culpa, né? Porque eles acabam me ajudando bastante, porque eu vejo sempre conexão com alguma disciplina que eu ministro. Está transformando em trabalho. Exatamente. Meu hobby acaba virando uma extensão do meu trabalho. Então, assim, talvez eu não esteja descansando, né? Mas de qualquer forma, eu acho que é uma coisa que eu preciso resolver, lógico. Não é Mas nada... precisa? Exato. Se você gosta. Por enquanto, não é nada que está me prejudicando. Não tá fazendo mal, né? Então, tá tudo certo. Então, assim, então a sensação de culpa é zero. Porque eu sei que se eu estou... Ainda mais eu que tenho algumas disciplinas presente. Tem aquela história que o artista fala, né? Quando o autor escreve, né? Isso aqui eu ganhei um presente de fulano, nesse papel eu ganhei uns presentes do Manuel, que são disciplinas maravilhosas. História da arte, linguagem cinematográfica. Então, é tudo que eu já consumia como hobby, que eu já fazia, já me divertia. Então, assim, para mim é super tranquilo ler sobre isso, que eu já lia, estudar essas coisas, e aí aquilo ali, uma coisa vira extensão da outra, né? Então, isso é sensacional. São os links, né, que você vai puxando. Para mim é sensacional. Eu não tinha percebido essa questão de sensação de culpa até ano passado. E foi uma culpa inversa, porque a minha esposa está acostumada que eu jogava videogame praticamente diário. Tanto por causa das questões de desenvolver o personagem, quanto jogos online também, para ajudar a galera e tudo. Eu jogava tanto futebol quanto jogo de guerra, então tinha sempre uma galera jogando todo dia. Legal. E aí eu passei por um momento muito delicado ano passado, tanto pessoal quanto profissional, e fiquei desligado do videogame 2 semanas. E eu sou muito fechado, não comentei nada em casa, não falei nada, eu fiquei fechado. E aí a minha esposa falou comigo, você tá bem? Como é que você tá? Eu falei, tô legal. Não, porque tem mais de 10 dias que você não liga o videogame. Então tem uma coisa errada.
vamos conversar e tal. Aí eu fui me abrindo mais e tal. Então, para mim, é como se fosse o contrário. Eu tenho a sensação de culpa por não jogar mais, então. Por me dedicar muito. Porque a vida adulta tá te engolindo. Me dedicar tanto à vida adulta em tantas coisas que eu falo assim, poxa, eu abro minha biblioteca no videogame, por exemplo, e falo, nunca liguei o Shadow of the Mordor. Nunca iniciei o Shadow of War. Ansiedade. Aí você fala assim, comprei, tá aqui, pegando promoção, loguei de graça na Plus e nunca joguei. Então a sensação de culpa que eu tenho é o inverso. Sim, de não ter mais tempo para jogar, sabe? Por estar excedendo a minha entrega no profissional. Sim. Ou no pessoal, ou em outro momento que eu não estou me dedicando ao hobby. Porque aí você acaba tendo uma terapia com isso, né? E você não está fazendo isso. Então você não está cuidando de si mesmo, tendo uma coisa para te desestressar. Né? Então o videogame não é uma válvula de escape, o hobby não é uma válvula de escape, mas ajuda muito nisso. Demais. E aí é legal que você casou exatamente o que eu ia falar, Ali, colocando esse contraponto, e é um contraponto ao que o Bob coloca, assim, de que a gente está fazendo hobbies e ao mesmo tempo trabalhando. A gente tem que tomar muito cuidado, porque há uma narrativa falsa daquela coisa de que a gente tem que trabalhar com uma coisa que a gente gosta para não sofrer. Trabalhe com o que gosta, não trabalhará um dia. Isso é um caô danado. Isso é um caô danado. Se a gente for olhar, por incrível que pareça, não sei se talvez seja até preconceito falar por incrível que pareça, mas existe dentro da escola de turismo, dentro da pedagogia, teorias que estudam o lazer. Inclusive, na USP tem curso superior de lazer, né? Existem teorias e teorias consolidadas sobre o lazer, que explicam o que é o lazer e a importância dele. E o lazer, ele tem zero vínculo com o trabalho. Zero. Se tiver 1% de trabalho no lazer, ele não é lazer. Agora, claro que aprendizado é diferente. Há aprendizado no lazer? Sim. Há aprendizado no lazer. O aprendizado no lazer, ele pode perpassar outras áreas da sua vida, como o trabalho? Pode perpassar. Mas a gente não busca lazer para trabalhar. Sim, sim. Ninguém faz isso. Se está fazendo errado. É hora extra. E é isso que faz. E é essa obrigação que a gente gera para a gente. De ser 100% produtivo 24 horas por dia é uma narrativa do capitalismo que nos esmaga. Né? Que faz a gente achar que para ser adulto a gente não pode jogar videogame. A gente não pode ver filme, a gente não pode fazer ver nada. Né? Que a gente tem que dedicar o tempo todo da nossa vida a produzir algo útil. Mas é útil para quem? Para quê? Exato. Não pode curtir Fresno. Mas eu até acho que não deveria mesmo. Eu acho que a gente pode colocar uma regra para ser adulto. Eu acho que a gente só chega à vida adulta depois que a gente passa a etapa do emo e não ouve mais Fresno. Eu sou emo. Mas engraçado. Só uma coisa a respeito do Felipe, que ele falou, ele deixou o videogame e precisava de alguém que console, né? Nossa vida, meu. Como é que quer convidar o cara de novo depois dessa? Desculpa, Felipe. Eu tô procurando a pessoa para me consolar. Ô, Felipe. Justamente. É esse cara aqui que é o cara que está atendendo seu curso. Desculpa, A ligação, o Vamos cara fazer vai uma falar reorientação estratégica depois disso. Mas sabe o que é engraçado, cara? Igual esse negócio que eu falei de arrumar o quarto. Bicho, você perdeu completamente o controle. Que isso? Aqui, eu tomei de você. Esse negócio que eu falei de arrumar o quarto. Eu, por exemplo, não sinto como uma obrigação. Porque eu, às vezes, estou deitado, vamos supor, estou ali mexendo no Instagram ou assistindo alguma coisa, eu falo assim, pô, cara, eu bem que podia dar uma mexida nos meus negócios ali. E aí eu tenho vários enfeitezinhos, tipo, enfeitezinho de câmera. Ele vai mandar esse link pra mãe dele, cara. Que eu vou mandar, ela vai ficar felizinha comigo. Mas eu já ouvi falar isso assim, isso pra mim funciona muito, cara. Terapia Quando eu vejo ocupacional? Eu não sei o que é, cara, eu só acho legal, só me divirto. Você organiza o seu entorno pra organizar por dentro, cara. Já fiz isso várias vezes, assim, você tá tão confuso que tem uma hora que você olha e fala assim, peraí, vou colocar as coisas no lugar. No caso do Vinda, no dia tinha até café no meio dos bonecos. Sim. Pegada Feng Shui. Não, a minha vida ali, bicho, eu tirei tudo e tá lá ainda mesmo jeito. Mas você ainda tá desorganizado. Mas engraçado, é que eu tô achando que vocês estão colocando significado demais numa parada que pra mim é muito simples, velho. O que eu faço? Eu gosto, igual o Bob falou, de ouvir, por exemplo, eu gosto de pegar algum álbum de algum artista e ouvir. Ultimamente eu tô fazendo isso muito com o Pink Floyd.
os álbuns são continuados e tal. Coloco lá. Mas falo você assim, para é e uma fica boa olhando pro escolha. teto e ouvindo música? Então, não. Aí eu falo, pô, cara, Você vai arrumar a parada. acho que eu vou fazer alguma coisa que eu vou juntar aqui. Aí eu pego, por exemplo, eu tenho uma coleção de caveiras que eu compro sempre na feirinha lá de BH. Aí os caras já começam, caraca, o cara tem coleção. Aí já começa a fazer a leitura psicológica. Quantas pessoas aqui. ele já se matou? É. Já matou. Aí eu vou aqui, aí eu vou limpando elas, eu lembro, pô, eu comprei essa aqui, tava num dia tal, não sei o que e tal. Eu Isso acho é porque você tá com maneiraço fazer saudade isso. da sua vida antiga. O cara tá mexendo numa coleção de caveira ouvindo Pink Floyd. Eu tô Vê, ficando deixa eu preocupado. Preocupado, Aí alguma desculpa, coisa galera. aqui. Eu tô brincando, isso é tudo Entendeu? inventado. Mas e aí, por exemplo, hoje em dia, por que eu faço isso em outros momentos? Ultimamente, eu fazia isso muito quando eu ia andar de skate. Eu tenho um longboard, que é aquele skateão grandão, Gigantão. ele tem tipo 1,10 m, e ele é um skate macio, rodas grandes, então ele não tem impacto nenhum, bicho. É tipo como se eu estivesse flutuando ali de boa. E E vai aí eu ouvindo pego música. um lugar bom pra poder andar, boto um álbum que eu quero ouvir e fico dando volta. Dando volta e dando aquela sensação de dar tipo um defrag, tá ligado? Dar aquela descomprimida. Aí eu vou repassando coisas que eu fiz e tal, e aí eu sinto que chego em casa, limpo o skate, passo... Isso é legal, isso é legal. Eu passo- faço É o isso que eu muito tenho, também. é o que eu Olha, tenho não sei o quê pedalando, e tal. né? É isso, assim, a parada da bike pra mim é muito disso, assim. É a descompressão. Eu falo que... dá um defrag inacreditável. Eu falo com algumas pessoas, por exemplo, quando eu vou fazer um longão, um pedal de 5 horas, 6 horas... Ah, tá. Você falando de long, eu pensei, pô, o cara anda de skate também. E aí a gente tá, obviamente, o corpo cansa, né? E aí, só que eu falo que esse é um momento da minha espiritualidade, a hora que eu tô sozinho, em silêncio, eu faço minhas preces, e depois que eu chego ainda tem aquela coisa de lavar a bike, O ritual, né? desmontar ali as peças que precisam ser limpas, que é um ritual. Então isso me Mas eu acho que está dentro do que o Felipe falou, Isso é de me massa. desconectar de todas essas coisas que a gente faz por obrigação. Pois é. Agora, Eu acho Felipe, que- você já trouxe o game para academia algumas vezes? Ou várias? Ou nunca? Trouxe. É? Até não de forma proposital, mas também proposital, porque dentro da pedagogia a gente tem uma teoria de gamificação. Aham. Então, essa questão estava muito premente agora com a pandemia. Então, é muito simples de ser feito, não é nada mirabolante. Existe gamificação com o formulário do Google, por exemplo, que você consegue criar uma opção para ensinar absolutismo, para ensinar algo nesse sentido de história ou matemática também, dentro do próprio formulário do Google. Sim. Mas eu era supervisor numa escola e eu substituía a professora de matemática do 6º ano. E os meninos estavam aprendendo porcentagem, aprendendo potência de 10, essas coisas. Você botou eles pra fazer a tabela pra você do Sky. E aí, Senta todo mundo aqui, vamos calcular o quanto que eu preciso pra fazer essa o cura. Sky foi depois. Questão da prova. O personagem gasta X horas pra... Regra de Calcule. 3 simples, composta, razão inversamente proporcional. Vamos embora. Calcule quanto tempo demoraria para coletar todos os diamantes. Cara, mas eu matei um boss assim uma vez, porque ele arrancava tantos pontos de dano e eu tinha tantos pontos de defesa. Eu calculei quanto tempo que ia demorar pra matar ele pra poder resistir antes de morrer. E fui lá, fiz as contas, falei, não, dá sim. E desci a masmorra, entendeu? Olha isso, cara. Caraca. Aí fui dar aula pros meninos, peguei o livro, abri, vi um bloco em cima, assim, uma estrutura assim, geométrica. Eu falei, caramba, isso aqui é Minecraft. Fechei o livro, projetei no YouTube, no quadro Minecraft. Vamos aprender agora as questões de potência de 10, né? E peguei o Minecraft e criei um vídeo era de Cavalo de Troia, um gamer falando a respeito, ensinando história com o Cavalo de Troia, montando. Os meninos ficaram vidrados com aquilo. Legal. Nem Né? Pô, isso é bem maneiro, hein, cara? E é uma aula, uma disciplina, é uma unidade curricular, uma matéria mais assim que te dá uma aversão, que é matemática, para muitas pessoas, e eles ficaram assim vidrados com a aula e tudo, porque eu usei estratégias de jogo dentro da aula. Muito legal. Né? E é um jogo que eles jogavam. Eu jogava por causa da minha filha, que ela jogava, eu fui entender junto com ela como é que era aquele universo, porque a gente vem desde o Atari, poxa, né? 8 bits, e aí você vai para 16, 32, 64. A gente está querendo gráfico, querendo Days Gone. Quando o cara derrapa a moto que joga poeira para cima, você fala, caramba, é isso que eu quero. O que eu vou fazer com o Minecraft? Não quero poligonal de jeito nenhum, não quero pixelado. E a pegada do Minecraft é muito superior a isso. Sim. Né? Então, as possibilidades de jogos dentro da escola auxiliam muito. Hoje em dia, para que um estudante que está tão conectado assim com a internet, com o mundo virtual, se você não linkar algum conteúdo com isso, você não tem uma atenção maior ou até uma própria Não prende, identificação não. com aquilo. Tem que fazer sentido para poder aprender. Sim. Se não faz sentido para ele daquele jeito, pode ter feito sentido para você em um determinado momento quando você aprendeu, quando você estudou para ensinar, né? E
como o processo de ensino-aprendizagem ele é mútuo, a gente não ensina, uma pessoa só não aprende, é tudo uma via de mão dupla, tem que fazer sentido para ele, assim como tem que fazer para você. Né? Então, acabei levando o videogame para a escola algumas vezes assim, mas sem propósito, sem interesse assim, direto, mas também com propósito. Né? Coloquei o canal para o pessoal seguir e tal. No outro dia eu cheguei na sala e falei, pô, professor, você platinou Skyrim aí, com a galera fazendo todo... E tem o Minecraft for Education também, né? Que é a base que libera para os professores fazerem, tipo assim, você consegue dar aula de química dentro do Minecraft. É muito da hora. Coisa legal. É um daqueles casos que virou um... Você conhece virou um Minecraft? ecossistema, né, cara? Que Minecraft isso, virou um cara, negócio... conhece, velho? Você conhece Não, mesmo? os meus sobrinhos, né? Ah, Eles são alucinados com Minecraft, Roblox. O Roblox está entrando agora na Alucinados. programação. Python, outras Dorme com plataformas. essa, O jovem. cara conhece Entendeu? Não, mas eu Minecraft, só bicho. vejo, né? Eu não participo. Programe com Roblox e programe com Minecraft. Os caras Então, são... vai virar, tá entrando na seara de são programação. os novos Legos, Vamos né? colocar o São. Bob pra jogar Minecraft Nossa, no por XP, favor, velho? bicho. Vamos colocar. Ô, Felipe, você joga RPG de mesa também ou fica só De mais- mesa e Magic também. Magic também? Magic também. Aí você vê que o cara é É um hardcore. hobby hardcore. A galera que é a galera do Magic Eu jogo hardcore. AD&D, que é no atual Dungeons D&D, and Dungeons and Dragons, mas jogava Advanced Dungeons and Dragons. Uhum. Guerreirão, loucão, quebrava tudo, mas com consciência, eu desenvolvia consciência, carisma, né, Quebrava furtividade, mas tinha um escudo mágico que absorvia todo o dano de gelo e fogo e repelia 2 vezes mais no D20. Eu já me Que perdi isso, na primeira Então, fala. a galera isso, ficava velho. fissurada. E a ficha é o seguinte, se você morrer, acabou? Não tem mais. Esse é a Não graça do tem RPG game de over e mesa. restart, não acabou É o mesmo. personagem. Cara, igual a enquanto você vida. ia falando... Seu personagem morreu, acabou. Morreu, É acabou. igual Você tem que vida, dizer... qual a você graça? vai- É igual a Você vida, nunca pô. jogou RPG? Não, RPG de mesa. Não, vamos fazer uma meta. Tem que fazer uma mesa de RPG. Cara, Vamos fazer Não tem nada mais eu temido. joguei Vampiro e Lobisomem. velho. Deixa eu pegar essa A pergunta cara do Manuel jogar vampiro, bicho. Deixa eu A pegar essa cara pergunta do Manuel para trazer para a mesa, porque a gente tem... Eu tô vivendo essa discussão do Matrix, né? Que eu falei que eu nunca tinha visto Matrix e tal. E eu vi essa Você semana. Sabe, na verdade, não vou falar isso. Fica, porque eu nem sei o que é, não, mas segura, melhor já não. que o Ale já entendeu, segura. Eu ia falar que, na verdade, você não é... Sua alma não é nerd, né? Que... Não, é isso que eu queria. E a pergunta vai vir justamente Dá pra daí. pegar osmose, não preocupa não. Vocês sempre foram, o Felipe já falou que desde pequeno, mas o resto da galera, vocês sempre foram desde molequinho, nerdão mesmo, assim, desses hobbies mais nerds, no caso? Eu sou filho de professores, né? Então a leitura sempre fez parte da minha vida. A leitura e a escrita, né? Provavelmente eu acabei virando um profissional de comunicação porque eu comecei a fazer aula de redação, eu acho que eu tinha 8 anos de idade. Mas eu sempre tive uma relação diferente com a tela. Eu demorei a ter videogame. Meus pais, eles eram meio avessos ao videogame, assim. Então, apesar da minha geração ser a geração que viu o Atari, que viu os Master, que viu o Sega, que viu depois Mega Drive, eu fui ter o meu primeiro videogame Super Nintendo. Meus vizinhos, lá, o vizinho da frente tinha um Nintendo 8 bits, eu jogava na casa da galera e tal, mas meu primeiro videogame foi o Super Nintendo. E eu era muito viçoia. Mas eu sempre gostei demais de leitura, de literatura, de filme e de desenho animado. E revestir em quadrinho. Eu li muito Turma da Mônica. Meus pais assinaram Turma da Mônica a vida inteira. Se você for na casa dos meus pais, você vai achar lá mais de 1000 gibi da Mônica. É um negócio absurdo, tem muitos. Nossa. A família conta muito nessa hora, né? E aí eu era leitor de HQ, né? Então eu lia X-Men, lia Wolverine e lia Homem-Aranha. Você era um pequeno nerdzinho, então. Tanto para o reforço positivo quanto negativo, né? Porque videogame até pouco tempo atrás estragava a televisão. Exatamente. Então, As vistas também. Então a família não deixava você vista ligar o também. videogame Não, mais de uma não hora porque ia deixava. estragar a televisão. Usava uma pais velha, muito né? disso. Usava uma velha. E outra, porque assim, e todo o contexto ajudava, porque o videogame, ele não ligava direto na TV, você tinha que comprar aquele adaptador. O RF, né? Adaptador RF. Isso alimentava esse imaginário de que ia estragar o aparelho. E o próprio aparelho de TV era um negócio tinha um simbolismo aquilo ali. Isso. Quase um altar dentro de casa. E eu assisti muito desenho animado, eu fui muito fascinado com Cavaleiros do Zodíaco, Muito também. Dragon Ball. Mas os desenhos animados não te levam pra cultura pop.
se você for olhar. Mas Um anime que... Cavaleiro Zodíaco. Aí de Cavaleiro Zodíaco você ia pra Pokémon, Dragon Ball, aí Samurai X. Aí então assim... Mas se você daí pular pro Matrix, é um pulo muito grande. Mas o acesso era muito difícil na nossa época, né? Você conseguia assistir um Samurai X, era Manchete, 7 horas da noite. Não, pra assistir o Cavaleiro do Zodíaco, a gente contava os episódios, Dragon Ball, pra chegar em casa na hora pra assistir. Gravava. O raio da emissora ainda repetia o episódio. Falava, Yu Yu Hakusho. Pra te segurar. Né? Tinha o Yu Yu Hakusho, então tinha ali um monte desses animes, desses desenhos que foram, acho que, primordiais a porta de entrada dessa cultura nerd. Eu demorei a me considerar nerd, assim. Eu há muito pouco tempo. É um híbrido. A nova raça, né? E você, Bob, como é que foi? Na verdade, eu não sou, né? Não sou nerd, né? Mas assim, os seus hobbies de infância são os mesmos? Deu uma virada? Deu uma virada, assim. Na adolescência, eu comecei a me interessar demais por música. Acho que com a MTV, né? Então, eu peguei aquele auge da MTV, e aí a TV a cabo bombando em Valadares. E aí, a MTV lá em casa era o tempo inteiro. E aí você vai descobrindo algumas bandas que você nem imaginava. Tá explicado as piadas ruins de orquestra. E aí, assim, eu não sei o que houve, não foi com ninguém isso. Acho que, sei lá, claro que isso vem de algum lugar, né? Mas o convívio com algumas pessoas... e eu também, alguma coisa me fez eu me interessar por ir além. Então, assim, eu conheci o Green Day. Aí eu falei assim, cara, mas o Green Day é punk, e o que veio antes dele? Aí você foi... Aí eu gostava demais do Nirvana. Aí o Kurt Cobain dava uma entrevista e falava assim, eu amo Sonic Youth, eu amo Beatles, eu amo Pixies. Aí você ia atrás desses caras. E pesquisava onde? Não tinha internet? Cara, entrevistas desses caras. Tá. Aí você ia atrás desses caras via disco mesmo, CD, né? Gravar o disco. Revista. E aí você comprava CD, revista, chamava Bis, depois Showbiz, ia atrás dessas revistas. E aí uma coisa vai puxando a outra. Eu gostava muito de filme. A gente ia no Cine Fênix, esses filmes, enfim. Aí HBO na TV a cabo. E aí uma coisa vai puxando a outra. Pô, adorei o filme desse diretor, deixa eu ir. Aí o diretor dá uma entrevista e fala de outro. Aí você vai, é como se fosse o link, né, que a gente tem hoje. E aí vira uma coisa meio de... Zelda? Fica uma coisa meio difícil, né, cara? Foi longe. Foi infectado, acabou. Uma coisa vai puxando a outra, né? Uhum. E aí você começa a ficar realmente viciado naquele negócio, né? De querer mais, de querer buscar mais, de querer saber mais. Não pra... E isso também é uma coisa que eu nunca tive, graças a Deus, de querer aparecer, né? Mas porque você tem necessidade mesmo de descobrir mais a respeito daquilo. E aí foi embora. O meu era completamente diferente, cara. Meu hobby era futebol. Mas o Bob jogava bola também, velho. Jogava bola. Não, mas não só jogar, você assistir, pô. O futebol era um hobby, assim, que dominava minha vida praticamente toda. Ele não entende muito futebol porque ele é vascaíno. Ai, mas a gente tá igual aqui. Aqui você tá brigando com 2 vascaínos, aí que é o problema. 2 sofredores. Existem 2 vascaínos. A torcida do Vascão tá em peso. Eu fui essa criança pré-adolescente e adolescente que gostava de futebol. Era futebol todos os dias, tipo assim, jogando bola mesmo, todo dia à noite. O Bob falou, engraçado que o Bob falou esse negócio dos CDs. Embaixo do Mandu tinha uma loja de CD. E a moça que vendia, ela me conhecia, porque eu era o único cara que conhecia, comprava o CD de rap, velho. Então chegava o CD de rap, ela me ligava, falava, chegou aqui, Espaço Rap, volume 5. Foi de Racionais a Fresno. Pois é, e aí, porque eu postei lá, que eu nunca tinha visto o Matrix. E eu perdi muitas coisas desse na infância, porque eu não conhecia, eu não tinha acesso. Eu sou técnico agrícola, minha primeira formação. Então, eu tinha uma outra vida, cara. Isso não chegava. Era outra, completamente. O agro é pop. O agro é pop. E não é, na verdade. É outra coisa. E aí, para eu chegar nisso, bicho, demorou muito. Então, O Senhor dos Anéis eu vi depois de muitos anos. Star Wars, eu só vi agora, antes do 7, que eu peguei e vi tudo. Porque quando eu cheguei, já tinha muita coisa. Então, eu falei, não, eu vou ver daqui para frente. O anterior não dá para eu absorver tudo. E o Célio, na sua... Você está no meio do caminho ainda. Breve vida adulta. Cara, eu comecei muito por causa da minha mãe, porque minha mãe é pedagoga também. E aí ela, além de ser supervisora na escola, ela também trabalha com educação infantil. Então lá em casa tinha muito daqueles livrinhos para criança que está começando a ler. Então desde pequeno eu sempre lia e muito filme. Então, bicho, eu chegava em casa da escola e eu ia ver filme, eu via, sei lá, 4 filmes num dia, assim. Vários filmes diferentes. Que ia comprando um monte de filme e ia ficando lá. Eu sempre gostei muito de assistir filme por causa disso. Leitura também. E aí eu acho que o nerd,
ele pode ser nerd sobre qualquer coisa, né? E o nerd é o cara que se aprofunda em algo, tá ligado? E aí eu lembro que nessa época eu comecei a gostar mais, pesquisar muito sobre filme, pesquisar muito sobre série, coisas que eu comecei a assistir muito por causa da minha irmã também, que é mais velha, né? E aí ela tava naquela fase adolescente de gostar de série, e aí eu ficava vendo junto, via Friends com ela, esse tipo de coisa. E queria me aprofundar nisso. Fui pesquisando, e aí eu comecei a ouvir podcast. Comecei a ouvir o Nerdcast, esses caras assim que vão bem Diferença fundo. da infância. Né? O cara teve isso já na construção. Eu assistia Chiquititas. Eu fazia aqui uma homenagem à escritora Anne Rice. Faleceu Anne Rice, escreveu Vampiro Lestat, Entrevista com um Vampiro. Pô, tô pra assistir Entrevista com um Vampiro. Assistiu? Uma grande... Ela, na verdade, ela tem contos, ela tem uma série de contos vampirescos, né? Ela é a principal autora de contos de vampiro. E influenciou muitos jogos de RPG, inclusive. Vampiro à Máscara. Pode crer. O Manuel é jogador de Vampiro à Máscara. Eu quero ler mais, cara. É um hobby. Qual que é o Anne hobby que Rice vocês querem? Há pouco tempo, morreu essa semana. Mas aí eu não nisso tinha- eu acabei indo fundo assim nessas coisas, comecei a pegar mais quadrinho pra ler. Eu não tinha muita paciência pra ler quadrinho, porque eu fico meio confuso com as paradas e tal, muito tipo Sandman mesmo, que é um quadrinho super louco e tal. Não consigo acompanhar muito, aí eu dei uma acalmada e falei, não, deixa eu tentar entender isso aqui. Eu vi que era uma mídia que eu tava perdendo, velho, porque é um negócio incrível. E É tal, legal tava também. dando Descobri há mole. pouco tempo também de ler mais quadrinhos. Eu quero fazer uma troca agora de hobby, porque quando eu era criança, né, então na infância, eu tinha tanto hobby com videogame quanto esportes. Eu jogava de tudo, fazia de tudo, coletivo, individual, então futsal, futebol de campo, vôlei, basquete, peteca, natação, luta, arte marcial, fazia muita coisa. E aí fui crescendo, fui dando uma funilada. Então fiquei mais focado no vôlei, no basquete, mais por causa da altura da impulsão, e no futsal, porque era o que eu achava que eu fazia melhor. E natação, porque eu não gosto de correr. Então, cada quilômetro nadado equivalia a 10 quilômetros corrida. Eu falei, então vou nadar mais um quilômetro. Resolvia lá. Né? Então, O cara resolvi da lá. tabela de novo. Porcentagem. Aí agora eu Tem quero o ter campeonato menos, mundial de Excel, bicho. Eu vi esses dias. Talvez você pode participar. Eu vi esses dias. fazer uns dashboards da hora lá. Um pouco pragmático. Fazer um pouco dos dashboards da hora. E aí eu quero ter menos tempo com o videogame para voltar a ser esportista. Porque na minha época de ser gamer, não tinha muito gamer. A galera tava muito mais pra rua. E eu sou coberto de cicatrizes de rua, porque eu vivia na rua também brincando. Então eu subia em laje, brincava pique-esconde de cemitério, aquelas coisas todas de criança mesmo. Chegava em casa, tomava um banho, comia Videogame. e videogame. Né? Então agora, eu substituí essas atividades físicas, vamos dizer assim, na vida adulta, pelo trabalho. Então agora eu quero ter menos tempo com o videogame para dedicar à atividade física, e pela pandemia eu parei. Se você for Né? comprar uma bicicleta, não faça como o Alexandre. Consulte o Consulte manual. o Manuel. Pode deixar. E Mas vocês, essa bicicleta aí que qual- vale mais que Celta, eu não pago PVA não. Né? Não pode pegar, Ah, não. então tá bom. Vale a E pena. qual que é o hobby, Só- além só que um vocês detalhe querem? do que o Ale Fala. falou, que ele falou Lá da... vem. Não, agora saiu tá, dessa então tá. definição de ser nerd, eu não me considero exatamente por isso. Amo filme, gosto de futebol também, bem lembrado. Amo filme, amo ver esporte, amo música, mas eu não sou profundo entendedor de absolutamente nada disso. Não, calma Mas eu amo essas coisas todas. Não, então eu também não sou. Tá. Porque o Bob é o cara que chega pra mim e fala assim, cara, eu tô com esse filme turco de 1845 aqui, os caras fizeram Escrito por desenhado na fulano. mão. É, No pro ato fulano 3, digital. na Não tem- cena não tem 4. Não tem aquele filme do Coppola, a cena É, tal. não, o cara sabe, não, porque o diretor de fotografia desse filme, que morreu no dia 23 de agosto, e esse é o cara Que não entende nada. Não, então eu também não sou nada, esquece tudo que eu Mas é falei, mentira. complicado. Mas e a galera que tem preconceito com o hobby, né? O futebol mesmo, a galera tem um preconceito com quem assiste, com quem... Ah, você tá perdendo tempo vendo esse cara, Mas se mas... a pessoa for cruzeirense, eu tenho preconceito. Mas a galera tem preconceito, porque, Porque tipo assim... futebol da Série B não tem graça. Ah, tem 2 vascaínos aqui, ué. A gente Mas é rei a da Série Série B B. precisa- tem os dois vascaínos, tem 50% da torcida organizada do Mas Vasco quando- Valadares. mas quando Mas o vai Vasco- pro ar na segunda, né? Mas quando o Vasco Vai pro ar cai- só na segunda. Quando o Vasco cai, eu assisto o Galo, né, na Série A. Eu tenho Então visto você só muito assiste o Atlético. Galo, né? Não, ele é mais atleticano que Só assiste o vascaíno. Galo. Ultimamente eu tenho... Quando o Vasco cai, tá 3 anos que caiu e não voltou. Eu mó assistindo o Galo, mó tempão. Tinha até esquecido o Vasco. Eu conheço o Bob tem, sei lá, 2003, tem quase 20 anos, tem quase 20 anos que ele torce mais pro Galo do que pro Atlético, Vasco. O pior é você ver o gol do Fantástico esperando o cavalinho do Vasco. Não tem mais, cara, acabou. Gente, eu tô olhando, vocês estão vendo que eu tô olhando muito pra baixo com a Ale. Hoje não tá no nosso aí, ó. ouvido. Tô com um E reloginho aqui aqui, tá ó. o tempo. E a gente tá batendo aí já quase 1 hora de Olha programa. aí, ó.
Que esse cara, né? Chegamos. Sem perder o foco, foi legal. Sempre isso aí. Conseguiu, viu, Felipe? Conseguimos, Eu tá falei vendo? que a gente vai cercando, mas a Nós gente vamos fazer uma consegue. edição pro Felipe falar só de Sky no... O Felipe já está convidado pro XP, cara. Vamos XP. fazer o. E aí a gente vai. dentro. A gente. Hã? X-Papo, Fazer o da entrevista também, para ele poder jogar Game com a Talk. gente. Game Talk. Difícil Inclusive- vai ser escolher um jogo pro Felipe jogar. né? Porque- Qualquer jogo o cara joga. O negócio é que você tem que dar o jogo e a calculadora. Mas a Copa do Mundo de Excel é verdade. Eu vi ontem, galera, tinha 125 Copa participantes. do Mundo de Excel. Os caras isso aí, disputando quem fazia a tabela mais Chegamos lá. fininha. Alguém quer dar mais um recado aí antes da gente finalizar? Não? Procurem sobre RPG de mesa. Eu vejo muito pouca gente que joga e é um negócio acho que muito é um- massa. Você viu pendurado na Bom, pilastra? de cartas QR também, Code? de cartas, né? Né? Vamos lá. Vamos procurar o RPG de cartas também. Sim. O Magic é legal. Magic é legal. A galera fala, ó, Yu-Gi-Oh! Eu falo, calma, filho, é neto do Magic, não é o Yu-Gi-Oh! Uma né, coisa não? que eu queria Mas tinha- tanto faz, o Tinha Yu-Gi-Oh!, o muita Magic ou vontade outro, vamos jogar mais. de aproveitar o ambiente da universidade e fazer um grupo de jogos de tabuleiro, cara. Mas jogos de tabuleiro, assim, jogos mais complexos mesmo, que demora mais tempo. Que Se tem for jogar o estratégias. War, eu topo qualquer hora. Não, pegar um Game of Thrones, uns jogos Acabar assim a que a gente amizade pode na trocar hora. ideia. O Uno. Vou jogar uma, não é pra dar. Fechamos então? Fechou. Por aqui? Show, Então, pessoal, foi massa. Felipe, fala aí onde a galera te encontra. Você falou que tem um canal, como é que é? Você teve? Eu tenho um canal que a minha filha a gente fez para diminuir o espaço do HD do PlayStation, que não estava cabendo mais nada, né? Então Aí você upa o... a gente vai upar o vídeo ao invés de gravar na memória. Mas aí acaba que a gente faz algumas lives, né? Tanto de jogos eu com ela, quanto ela sozinha, ou quanto só eu também. Muitas lives de Skyrim, de Assassin's Creed, né? De jogos de corrida, futebol. Bem ecléticas as lives. E muitos vídeos que ela upa com as amigas dela também quando ela joga, que chama Fisanste Play 4 Pro, que é PHISAMSTE, que é as iniciais de Felipe, Samara, minha esposa, Stephanie e ela. Né? E Play 4 Pro porque foi a sugestão do Google, a gente aceitou. Tava lá. Apareceu em algum lugar. Vamos colocar o link na descrição Coloca o também. link. que Porque o Play 4, eu falei, o modelo é o Pro, então põe o Pro no final e agora. Beleza. Aí A gente ficou- tem esse canal no YouTube, tem alguns inscritos, alguns são até alunos mesmo que descobriram as platinas lá. E no Instagram é Felipe Lofil. E me encontro por lá, vamos marcar, agendar um RPG de mesa, agendar um Bora, D&D. bora. Né, Bota Magic. outro pra jogar, pô. Cara. Vamos botar, tem- eu tenho vontade. Tem mais de 1000 cartas de Magic, dá pra trabalhar pra todo mundo pra gente jogar. Né? Eu tô falando que o cara é profissional. E, Ale, você vai deixar seu... eu não sei, pra quem não sabe, o Ale tá passando por um momento de... Ele não sabe se ele tem Instagram, se ele não tem Instagram, porque na sexta-feira ele fala que ele não tem, no sábado ele posta, na segunda ele apaga, então... É curioso. Explica isso pra gente, porque geralmente faz isso o cara que tá namorando. Pois é, cara, Ele engraçado. tá escondendo que tá namorando. Não, é engraçado porque eu costumo Isso fazer... só pra saber se você vai deixar seu Instagram ou não. é? Ok, não, mas é rapidinho. Eu costumo fazer períodos sem redes sociais pra eu poder dar uma desacelerada. Tipo, 2 nesse dias. Não tá funcionando. 2 semanas, 3 2 semanas, semanas, às vezes Ale. um mês. É um hobby seu? Então, é um hobby meu de ficar sem redes sociais. Mas o que eu acho engraçado é que por fazer isso, muita gente vem me perguntar se eu tô bem. Fala, cara, tá tudo certo que você tá sem Instagram? Eu falo, tá, eu só tô sem Instagram. E você só Bizarro aparece pra isso. divulgar os textos do É, DRD. eu escrevo sobre Fórmula 1, que é um hobby, inclusive. Que é um hobby meu de escrever também. Vou sobre colocar o esses link aí temas. na descrição dos seus Coloca aí textos. meus textos sobre Fórmula 1. É isso. O cara é meu editor, o cara edita E meu qual que é texto. qual que é o seu Instagram? Se as pessoas sabem que Se for segue falar ou do não... Instagram, eu vou falar do meu Instagram de fotografia, que eu tô na vibe agora de voltar a tirar umas fotos. É Ale_Souza Fotos. O cara não quer falar no Instagram dele, velho. E meu Instagram pessoal é alexandre.svr. Segue Cara, lá. o cara deve ser, ele conhece alguém e fala, esse aqui é o Instagram que eu não Fala o Instagram nada a ver. Instagram que eu Meu não Instagram tenho, é não. Pedro. É o Eu Instagram vou falar o que seguinte, você vai entrar lá e ele vai estar usando, porque isso é marketing. Pô. Não, eu fico um Bob, tempo você sem. tem um link no Medium também, não é? Que Tem. eu já vi você postando os Tem. textos lá, legal E também. ele tem um blog também. É no Medium. No Medium. É no Medium. Eu tenho um blog também, meio desativado, assim, meio encostado, mas eu tô usando mais o Medium mesmo. Ah, que legal. Vamos Eu deixar não o link lembro aí, mais. cara. Põe o link aí, ó. Deixar Acho o que é Instagram Bob do Bob Vilela, acho que é também. Medium Acho que é igual o Instagram, é Medium barra Bob Vilela, Vilela, já assim, vi. Tem um texto lá Usa um bom, cara, que pouquinho. eu tenho uma pegada meio Gabriel Pensador, brincando com as palavras. Eu já te falei desse texto uma Não, vez. tem que ir, É vai bem com o massa. espírito preparado, que os textos do Bob, né, tem que ir. É complexo. É o cara Fechamos então, Manuel? devia. Nossas redes sociais estão aparecendo aí embaixo, minha do Manuel, segue a gente lá, que a gente sempre está postando quando tem episódio novo do Elipse. No caso Muito é o Elton. massa. O Elton tá sempre tostando. É nóis. Valeu, Isso, gente. fechou. Até o próximo. Abraço. Valeu, galera. Valeu. Obrigadão pelo convite. Valeu.